Salve galera! Hoje vamos falar um pouquinho da geografia das populações. Para ilustrar o nosso começo dessa videoaula, eu peguei aqui um quadro da Tarsila do Amaral, que ela representa a diversidade da população brasileira. O nosso país que é um exemplo de um país formado por imigrantes africanos, asiáticos, europeus, os nativos brasileiros. Então esse quadro ele representa bem a diversidade do nosso povo. A distribuição da população do planeta, ou a distribuição da população no planeta, ela depende de alguns fatores. Entre esses fatores, os fatores físicos do planeta, por exemplo, temperatura, chuva, disponibilidade ou não de água. Então a população ela costuma se concentrar nas áreas de baixas latitudes ou médias latitudes, por exemplo, América do Norte, Europa, próximo aqui à linha do Equador, áreas onde a incidência solar permite uma temperatura mais amena e a população acaba se concentrando nessas regiões principalmente. Então, só para lembrar, altas latitudes, próximos aos polos tanto norte quanto sul, onde normalmente a população é mais baixa. Também as áreas de deserto, as áreas de floresta tropical densas, tanto aqui na América do Sul quanto na África, também são áreas onde a densidade demográfica é baixa. Bom, ainda falando da questão das latitudes, ou das linhas paralelas, em relação à posição geográfica, então, por exemplo, começamos aqui pelo paralelo zero, que é a linha do Equador, que seria a nossa referência. Então, quanto mais próximo do Equador, mais altas as temperaturas, afinal a incidência solar é maior. Quanto mais distante do Equador, em direção ao norte ou em direção ao sul, as temperaturas vão ficando mais baixas. Então, essas áreas, as áreas polares, por exemplo, elas representam ou elas têm uma quantidade de habitantes muito menor do que as áreas onde a incidência solar é maior. Isso é quase óbvio, Além disso, repetindo, as regiões de deserto do Saara, por exemplo, as regiões de floresta tropical, região da Amazônia, por exemplo, onde a densidade demográfica também é baixa. Então, os fatores físicos eles são fundamentais para determinar a quantidade de habitantes na região. Um outro processo interessante em relação à distribuição da população do planeta, a geografia das populações, é o processo contundente de urbanização. Há pouco tempo, em 2008, a população mundial, a população urbana, passou a população rural. Então mais de 50% da população mundial vive em cidades. E há uma tendência, que essa charge mostra aqui, uma tendência na verticalização das moradias. A falta de espaço nas grandes cidades tem causado essa tendência aqui. As casas, os quintais estão sendo substituídos pelos arranha-céus, ou arranha-céus no caso, que pela falta de espaço acabam ganhando preferência aí nas grandes cidades. Então aqui a charge ilustra bem. Filho, o que você quer ganhar de Natal? Um quintal. Crianças presas em apartamentos, aí ficam jogados aí o smartphone, os videogames, o Xbox. Problemas modernos. Mais uma charge que representa isso, essa aqui ilustra bem. Está aqui o arranha-céu chutando para fora do espaço urbano. Entre os fatores que causam esse processo de urbanização, ou que contribuem para o processo de urbanização, talvez o principal fator esteja na mecanização da agricultura. Antigamente, quando a mão de obra humana era necessária para as atividades agrícolas, a quantidade de trabalhadores rurais era muito grande. A partir do momento que as máquinas, cada vez mais modernas, GPS, automatização, essas máquinas substituem em muitas vezes a mão de obra humana, como essa imagem aqui ilustra bem, várias colheitadeiras mecânicas aí, fazendo o trabalho que seria de milhares de pessoas.
Aqui no caso do estado de São Paulo, por exemplo, que é nosso estado, as colheitadeiras de cana, né, que tiveram um fator positivo, inclusive, né, que ajudaram a acabar com as queimadas, ou em parte, né, dos canaviais, elas acabam substituindo aí milhares e milhares de trabalhadores que dependiam desse trabalho. Então a mecanização ela tem aspectos positivos e negativos, né? Agiliza o trabalho na produção agrícola, porém ela tem reflexos negativos na relação da mão de obra, né, trabalhadores rurais que acabam perdendo espaço no campo, e a solução migrar para cidades que já estão, né, abarrotadas de gente. Esse gráfico aqui ele vai mostrar claramente isso. Temos aqui a tendência de urbanização, temos aqui um período histórico, né, entre 1960, 2000 e 2010. Aí percebam, né, pessoal, tá óbvio no gráfico aqui, né, essa tendência, né, de elevação da população urbana. Então até 1960, como o nosso gráfico, a população rural ela era maior que a urbana. Aí a partir daí uma tendência de queda acentuada da população rural, causada pela mecanização, pela industrialização, pela melhor estrutura urbana. Então a população rural ela tem procurado as cidades. Em 2010, já chegamos a 84% da população brasileira vivendo na área urbana e apenas aí 15% vivendo na área rural, com uma tendência de agravamento desse gráfico aqui, em direção aí à diminuição da população rural no percentual da população brasileira. Esse é um fator interessante, né, que ajuda a explicar, por exemplo, muitos problemas sociais nas cidades, né? Falta de estrutura, falta de moradias, violência, falta de educação, falta de acesso à saúde. Essa massificação aí, né? Essa migração em massa nos últimos anos, período histórico curto, né, relativamente curto, para as cidades, né, acabou causando um crescimento urbano desordenado, o que é fator aí, causador de vários problemas. Outro gráfico interessante, mais um, né, de a evolução da população entre 1940 e 2000, né, população urbana, população rural. Aí temos aqui, ó, até 1960 a população rural era maior, tá? Já em 1970, como o gráfico mostra aqui, ó, a população urbana já passou com essa tendência de aumento da população urbana. Então lembrando os fatores aí, ó, mecanização da agricultura, industrialização, melhor estrutura das cidades, falta de emprego no campo causada pela mecanização, tudo isso tem atraído as famílias para as cidades, causando essa diminuição drástica na população rural. Distribuição da população pelos países do planeta. Então, uma informação importante aqui. É lógico que a gente não precisa decorar, né, a quantidade de habitantes por país, mas essa classificação é importante. Por exemplo, a China, 1 bilhão e 400 milhões de habitantes. A Índia, 2 países asiáticos, né, com 1 bilhão e 282 milhões, né, dados aí recentes, inclusive. Né. Estados Unidos, 325 milhões de habitantes. Só para a gente comparar, né, pessoal? Então, China e Índia, comparando com os Estados Unidos, a grande potência global, né, a população é muito maior nos 2 países asiáticos, que concentram aí boa parte da população do planeta. A Indonésia, população muçulmana, população islâmica, né, então um país que concentra a maior população islâmica do planeta. E o nosso querido país, né, hoje, né, o dia que eu estou gravando essa videoaula, ele já está com 206 milhões de habitantes. Então, por exemplo, esse dado está um pouquinho atrasado, nós estamos em 2016, o Brasil já chega aqui a 206 milhões de habitantes. É um número expressivo também, que mostra o crescimento da nossa população, colocando o Brasil em 5º lugar em termos populacionais no planeta. A distribuição da população brasileira por região. Então temos aqui, ó, dados de 2000, né, representados aqui pela cor roxa, vermelho escuro, sei lá. E os dados da população em 2010, representado por essa cor aqui, que eu também não sei qual é. Bom, o que a gente pode ver aqui? Região Norte. A pequena parcela da população brasileira, comparando com outras regiões. Região Nordeste.
né, uma grande parcela da população. O Sudeste continua concentrando ainda a maior parte da população brasileira, chegando a 80 milhões de habitantes. Região Sul, crescimento moderado, né, em relação à série histórica. E a região Centro-Oeste, né, que se a gente reparar bem, né, em termos proporcionais, aí, que cresceu bastante mesmo. E uma explicação para isso é a abertura da fronteira agrícola, né, o crescimento da região Centro-Oeste, principalmente ligado à produção agrícola, que tem feito a população dessa região crescer muito rápido. Em relação ao crescimento da população mundial, esse gráfico aqui é interessante porque ele mostra, né, essa tendência de crescimento a partir de 1800, porém um crescimento moderado. Não é um crescimento vertiginoso, então perceba aqui que a gente demora muito tempo, né, para chegar no segundo bilhão. É a partir daqui que a gente tem essa tendência de aumento vertiginoso. Depois da Segunda Guerra Mundial, por exemplo, né, quando a gente tem aqui, ó, o fim da Segunda Guerra Mundial, o crescimento populacional ele é muito grande, né? O baby boom, a explosão demográfica, a população mundial começa a crescer muito rápido, né? E chegamos aqui aos 7 bilhões, ali por volta de 2011, 2012, né? Segundo os dados populacionais. Ou seja, a população do planeta ela tem uma explosão ultimamente. Vários fatores explicam isso. Melhorias na medicina, por exemplo, que aumentaram a longevidade, entre outros fatores também que a própria Segunda Guerra Mundial, né, que pode ter incentivado também, até de maneira... Ou seja, vários fatores podem explicar esse crescimento da população mundial. Então, 7 bilhões de habitantes é um número expressivo aí e que coloca uma grande pressão sobre os recursos naturais do planeta. Será que o planeta consegue abastecer todo esse contingente populacional? Será que há recursos naturais suficientes para manter toda essa população abastecida? Se os padrões de consumo atuais forem mantidos, o planeta aguenta abastecer a população? São várias perguntas aí que precisam ser respondidas. Essa tendência de aumento, né, ela tende a diminuir nos próximos anos, né, tende a diminuir, e talvez no futuro uma tendência de queda também. Expectativa de vida ao nascer, né, por regiões aí no planeta. Então, por exemplo, esse gráfico aqui é muito interessante porque ele mostra essa disparidade, né, como aspectos econômicos eles acabam influenciando na expectativa de vida de uma população. Estou marcando aqui a África, continente subdesenvolvido, continente que disparado tem a pior situação do planeta, tem os países mais pobres, população mais pobre, principais confrontos civis, principais epidemias se concentram na África, né? E em parte desses problemas, a gente sabe disso, são devidos à colonização europeia, né, que acabou deixando um rastro de pobreza aí na África, entre outros fatores. A expectativa na Ásia, né, já melhorou bastante, na América Latina e no Caribe, né, também um salto grande. Os países desenvolvidos, principalmente os europeus, a expectativa aqui chega aos 75 anos, isso em 2000, e a média mundial chega aos 65 anos. A chamar a atenção aqui é essa disparidade, né, entre os países desenvolvidos e os países subdesenvolvidos, né? A expectativa de vida é muito maior nos países desenvolvidos. Então, um cara que nasce na África, na média, ele vai viver aí quase 25 anos menos, né, que um morador da Europa, por exemplo. É uma diferença muito grande. Expectativa de vida do brasileiro. Aqui a gente tem uma série histórica, né, por períodos, né? Então por décadas, 70, 80, 90, 2000 e 2011. Então esse gráfico ele deixa uma coisa bem clara, né? Há uma tendência de aumento na expectativa de vida do brasileiro. Vários fatores explicam isso também. Maior acesso à saúde, melhores remédios, investimento em educação também, né, que ajuda nisso. Investimentos em saúde, né, o Sistema Único de Saúde, né, que proporciona aí saúde gratuita, entre aspas, para a população, acaba contribuindo para isso. O desenvolvimento da medicina, tudo isso fez com que a expectativa de vida do brasileiro chegasse aí a quase padrões europeus, muito próximos aí de padrões europeus, principalmente quando a gente fala das mulheres. Lembrando que a expectativa de vida das mulheres é maior do que a do homem,
Até porque, como disse uma aluna minha, que eu não lembro o nome, o homem é mais vida louca, né? Então ele acaba morrendo mais cedo. Principalmente por aspectos ligados à violência. A expectativa de vida do brasileiro agora por regiões. Então temos aqui a média do Brasil, ó, 1980, série histórica, de novo. 1980 e 2010. Em 1980, 62. Em 2010, 73. É por isso que tem muito político aí defendendo, né, que é necessário haver alterações na política da Previdência no Brasil, né, porque a expectativa de vida aumentou demais. Mas talvez, se cortarmos alguns privilégios antes, talvez sobe de um pouquinho de dinheiro para a Previdência também. A região sul, na média, que ela tem a maior expectativa de vida no Brasil, chegando aí em 2010 75,8 anos, aí seguida pela região sudeste. Aí o que eu gostaria que chamasse a atenção é justamente isso. Na região nordeste, a expectativa de vida é pelo menos 4 anos menor, né, no Brasil, no mesmo país, né, pessoal, do que alguém que nasceu na região sul do país. É uma diferença muito grande, pelo menos para mim. Acho uma diferença muito grande nessa expectativa de vida do Nordeste em relação à região sul ou ao Sudeste também. Aí vários fatores, de novo, podem explicar isso. Falta de investimento em educação e saúde, falta de estrutura, falta de saneamento básico. Tudo isso ajuda a explicar por que na região Nordeste a expectativa de vida é bem menor, 4 anos, é significativo isso, em relação ao restante do país. Peguei essa charge aqui para vocês, pessoal, porque eu achei engraçado. Estou pensando em mim aqui também, né? Aqui o Fábio. Fábio daqui uns 80 anos, né? Porque agora tem 26 apenas. Correndo atrás de sua aposentadoria, né? Que vai ser difícil chegar porque a expectativa de vida aumentou demais. Aí, segundo os economistas, é necessário que hajam alterações no modelo de previdência. Lembrando que muitos economistas questionam essas teorias, né, principalmente no Brasil, que há espaço ainda para, né, que a previdência brasileira não está o caos que muitos políticos alegam. Talvez se outros privilégios, se outros setores da economia tivessem restrições aí, a aposentadoria poderia não ser o alvo principal, porque parece que é o alvo principal atualmente, né? Então, para chegar à aposentadoria, a tendência é que demore cada vez mais. Aí, para meus queridos alunos aí, né, a geração de vocês, a tendência é que seja pior ainda. Bom, essa aqui, pessoal, muito cobrada nos vestibulares, ó, a chamada pirâmide etária. No caso aqui, é a pirâmide etária brasileira. Aí, ó, só para a gente comparar a série histórica, né, 1980, a população brasileira, percebam, né, a pirâmide etária ela divide a população de um país, qualquer país, por faixas de idade. Então temos aqui de 0 a 4 anos, 5 a 9. Então, como era no passado, né, pessoal, década de 80, 70, o número de nascidos era muito grande, então a pirâmide começava com sua base maior, como mostra aqui o gráfico, e ia diminuindo até chegar nos mais idosos. Qual que é a tendência no Brasil e no mundo inteiro? A diminuição na quantidade de filhos. Então, a parte básica da pirâmide aqui, a faixa dos mais jovens, ela tende a diminuir nos próximos anos. E é uma tendência aqui de aumento, né, dessa faixa, no Brasil pelo menos, da população, né, de média idade, no caso. Também a população econômica ativa, né, a gente pode considerar isso aqui um bônus demográfico. Então, há uma tendência de envelhecimento da população brasileira. Em 2000, o gráfico já mostra isso. A quantidade de mulheres acima de 70 anos, por exemplo, é maior. Uma previsão para 2020, então perceba aqui uma espécie de estabilização. Número de jovens, número de adultos e o número de idosos, aí com um destaque para o crescimento expressivo do número de mulheres idosas. Lembrando, né, que comparando a expectativa de vida da mulher e do homem, a mulher ela vive mais, mas são vários fatores que explicam isso. A mulher procura mais o médico, ela se envolve menos em casos de violência. Então, embora nasçam, na média, mais meninos do que meninas, né, quando chega
nas idades mais avançadas, a quantidade de mulheres é maior. Então é uma tendência aí de populacional do Brasil e da maioria dos países desenvolvidos, né? O Brasil é um país que tem grande desigualdade social, mas é um país industrialmente desenvolvido. Nossa população já apresenta esses números aqui, que é uma tendência mundial. Lembrando, diminuição da quantidade de jovens em relação à quantidade de adultos e idosos. É uma tendência global. Agora peguei um país pobre, né, pessoal, que tem o IDH muito baixo, né, o Gabão, no caso, em 2014, para a gente comparar. Né? Se você lembrar da pirâmide etária brasileira, percebam. A pirâmide etária do Gabão, ela apresenta o seu maior número no número de jovens aqui. Então, ou seja, quanto mais pobre o país, maior a quantidade de filhos por família. O que explica essa pirâmide social aqui. Eu percebo que o número de idosos também aqui, ó, é muito pequeno, devido à baixa qualidade de vida, devido à falta de investimento em educação e saúde. Ou seja, a estrutura do país está diretamente ligada ao tempo de vida das pessoas nesse país. Então, os países mais pobres, né, geralmente eles têm uma quantidade de jovens maior e a expectativa de vida é muito menor. O Gabão é um belo exemplo disso. Eu vou voltar aqui o gráfico para vocês se compararem. Né? O brasileiro em 2020 e o Gabão em 2014, né, onde a quantidade de jovens aqui é muito alta. Esse gráfico ele mostra a taxa de fecundidade conforme a região do país. Então, alguns números interessantes. De novo, aqui temos uma série histórica. Então, temos de 1940 até o ano de 2010 sobre a taxa de fecundidade no Brasil. Então, primeiro aqui é a região norte. Uma análise rápida, tá, pessoal? Em 1940, né, 7,17 a taxa de fecundidade, ou seja, o número de filhos por mulher. Olha a tendência de queda até 2010. Lembrando que historicamente é um período curto, né, ou relativamente curto. Região Nordeste, números parecidos. As duas regiões mantêm a taxa de reposição, né, acima de 2 filhos. Já a região Sudeste, 5,69, caiu para 1,7. Região Sul, 1,78. E a região Centro-Oeste, 1,92. A média do Brasil, 1,9. Esse número é importante, porque o Brasil ele já está abaixo da taxa de reposição, né, que seria acima de 2 filhos por mulher, no caso. A taxa de fecundidade. Esse outro gráfico, né, ele mostra de maneira mais clara a tendência de queda. Então, 1940, uma tendência de 6 filhos por mulher. Atualmente, 2010 aqui no caso, menos de 2, ou seja, uma queda vertiginosa no número de filhos por mulher. Aqui é a tendência mundial. Então a fonte aqui, ó, bem claro, né, pessoal? O Banco Mundial é a fonte desse gráfico. Então cai de 4,9, né, a média mundial em 1960, uma queda também vertiginosa até os números atuais de 2010, 2,5, né, a taxa de fecundidade, uma queda expressiva aí no número de filhos, né, o que explica muitos dados aí das tendências globais em relação aos números populacionais. Esse número é muito interessante, né, porque ele mostra a idade média que a mulher no Brasil ela tem o filho, o primeiro filho no caso. Então em 2009, 28, na média, né? E em 2013, 29,7, com uma tendência ainda de aumentar. Ou seja, cada vez mais a mulher tem o filho mais tarde. E isso aí ajuda a explicar essa queda, né, na taxa de fecundidade. Só para constar, né, tá tocando aqui uma música do Tião Carreiro, né, A Coisa Tá Feia, A Coisa Tá Preta. Os resultados dessas tendências aí podem deixar a coisa preta mesmo. O futuro nos dirá. Esse gráfico também é interessante, né, porque ele mostra aí o crescimento vegetativo. Então, o que é o crescimento vegetativo? A gente pega a taxa de natalidade, número de nascidos para cada 1000, a taxa de mortalidade, número de mortos para cada 1000. Perceba, né, pessoal? A tendência de queda.
no caso aqui a taxa de mortalidade também é tendência de queda, né, devido ao avanço da medicina principalmente. Esses dois números aqui juntos têm reflexo na taxa de crescimento natural ou vegetativo, né, que tem caído também nos últimos anos, e a tendência é que em 2020 seja de apenas 0,72 a taxa de crescimento natural do Brasil. Como que a gente calcula esses números? Então, é importante a gente saber esses números aqui, ó. População absoluta, número total de habitantes de um país. Número total, independente de área, qualquer coisa, número total de habitantes é a população absoluta. População relativa, está aqui explicando, ó. Eu tenho a população absoluta, que está apresentada aqui em cima, e eu divido essa população absoluta pela área do país. Isso vai me dar o que a gente conhece como densidade demográfica. Ou seja, a densidade demográfica é calculada dividindo a população absoluta pela área do país. Taxa de natalidade, taxa de mortalidade e taxa de crescimento natural. Como que a gente calcula? Taxa de natalidade, eu preciso desse e desse para calcular. Taxa de natalidade, número de nascidos vivos para cada 1000. Então, nascidos vivos multiplicados por 1000, dividido pela população absoluta. Taxa de mortalidade, número de mortos multiplicados por 1000, dividido pela população absoluta. Isso me dá a taxa de mortalidade. A taxa de natalidade menos a taxa de mortalidade me dá o crescimento natural ou o crescimento vegetativo, que é o crescimento real da população. Mais uma charge, né, pessoal? Com humor aqui, em um futuro próximo. O INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social. O carinha aqui, ó, tem 65 anos e quer me aposentar. A partir de agora, só com 95. Isso aqui é referência a uma regra que tinha surgido, parece que não vai valer mais. Somava a idade do indivíduo, a idade dele, mas o tempo que ele contribuiu para o INSS, teria que dar 95 anos para que ele pudesse se aposentar. Mas parece que essa regra já caiu por terra também, e a tendência é piorar. Bom, meus caros, é isso. Então, o pessoal aí do nono ano A, um abraço aí especial para todo mundo, para Emanuele, para Chauri, para Pamela, para Eduardo, para o Sávio, para as Ludmilas, deixa eu ver, quem mais? Para Daniela, para todo o pessoal, para o Ivan, para o Luan, para o Natan, para o Mateuzinho, Dorminhoco, todo o pessoal do nono A, para Caroline, para Duda, para Gabriele. Eu busquei a chave, hein, Gabriele? Eu levei a chave, quer dizer. E todo o pessoal do nono A, desculpa aí quem eu esqueci, que é de última hora. Aí o pessoal do nono B também. Deixa eu ver, vamos lá de cabeça. O Bruno, Luiz, os dois. A Giovana, queridíssima. A Amanda, minha filhinha. A Ana Júlia. A Rita. As Stephanies. A doidinha da Stephanie. A Valentina. Dindim. A Lohane. Linda. Todo o pessoal do nono B também. Então, um abraço a todos aí. Essa aula é para ajudar no simulado principalmente, mas também na próxima prova que a gente vai ter aí. Então, espero que aproveitem e assistam. Tudo bem? Beijão aí do professor Fábio. Abraço.